SAF teria recusado o aporte de investidor ex-conselheiro. Fomos atrás e apuramos a informação. Zagueiro chegando para o Galo, base do Galo sendo reforçada. DM, grande novidade para o torcedor atleticano. Muito bom dia, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando. Então deixa chegar, Café com Jeves no ar, sexta-feira, 4 de julho, sextou, hein, meu filho? Ah, que coisa boa, hein? Já chega chegando aí, porque o Café com Jeves está no ar, cheio de informações, opiniões, onde você participa, deixe seus comentários. E claro, né, não pode deixar de dar o likezão da massa, ajuda muita gente aqui no canal Bica Galo e faz com que a gente seja recomendado por outras pessoas. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações e assista o vídeo até o final para você não perder os nossos conteúdos aqui no canal Bica Galo. Tem informação para você, apuramos sobre essa situação do aporte que teria sido recusado pelo Atlético. Eu não estou falando do Ricardo Guimarães, tá? A pauta é parecida, mas houve um assunto dos bastidores que dava conta de que o Atlético teria recusado um aporte de um empresário atleticano. Zagueiro chegando para a base do Galo, DM, grande novidade para o torcedor. Bom, vou começar inclusive com essa pauta do zagueiro, porque eu tenho algo a falar sobre isso, tá? O Atlético contratou para a base, está monitorando um jogador que é o Kvist Pou, jogador de 19 anos, tá? Tá sendo observado pelo Atlético no Sub-20, ele é da Guiana Francesa e já jogou inclusive pela seleção principal do país dele. Caso aprovado, terá a oportunidade de integrar a categoria e passar pelo processo de formação atleticano. O jogador chegou ao Atlético nas últimas semanas, passa por um período de testes e observação junto ao Sub-20. O clube não informa o tempo de duração da análise. Paul defendeu o Waterhouse da Jamaica nessa temporada e tem 4 jogos pela equipe. Além disso, ele foi convocado para a seleção guineense para 2 jogos da eliminatórias da CONCACAF. Entrou em campo na partida contra o Montserrat no dia 10 de junho. O Atlético tem intensificado a busca por reforço da base. Recentemente trouxe o Mamadi Cissé, de apenas 18 anos, do futebol africano. Foi contratado pelo Clube Mineiro e vem atuando pelo Sub-20, tá? Então os jogadores aí têm intérprete à disposição e tudo mais, né? Então os caras já começam ali a ganhar uma certa repercussão. A informação é do Globo Esporte. Pessoal, é o seguinte, esse tipo de jogador, esse tipo de contratação, às vezes fica pensando assim, putz, o cara é da Guiana, né? Nem conheço nenhum time da Guiana, nunca vi a seleção guianense jogar e tudo mais. O que acontece, cara? Quando você não tem uma capacidade de investimento mais robusta, quando você não tem uma capacidade de investimento que te faça conseguir fazer investimentos de fato, que você chega e compra, né, jogadores mais prontos, jogadores ali que já são conhecidos ou que já tiveram destaque em alguma equipe, e isso os credencia a vir para o Atlético, por exemplo, o Siga tem que trabalhar dessa forma. Então, assim, obviamente eu não conheço o Kvist Pou, né? Mas me parece uma contratação interessante, me parece uma coisa fora da caixa. Muitas vezes o torcedor atleticano ele cobra essa situação, principalmente, né, de ter ali reforços diferentes, de mapear mercados que a gente não conhece, né, de utilizar o centro de inteligência do Galo, os dados, a estratégia de dados que eles usam, né, a experiência de mercado que as pessoas têm lá para poder fazerem contratações como essa, né? Como foi relatado aí na matéria, é um período de testes ainda, mas provavelmente o cara vai acabar ficando aí, né? Já tá aí já tem uns dias e tudo mais, está sendo observado, né? Então torcer pro Paul ficar aí. E assim, como eu disse, eu acho interessante esse movimento de mercado Siga, acho que outras coisas assim podem acontecer. E o Atlético acerta, na minha opinião, em ter atitudes como essa, né? Em contratar jogadores de fato que venham de países emergentes, né? Que a gente não conhece, porque quem sabe, né? Se o cara já jogou na seleção do país local com 19 anos, pode existir um potencial ali que ninguém viu ainda, né? Pode existir um potencial ali que não foi explorado e que daqui a pouco pode render uma
uma questão financeira para o Atlético, uma questão esportiva dentro de campo. Aí, uma vez que o jogador ele passa pelo período de teste, ele vai passando pelo processo de transição do Atlético, que já é um processo que existe, já é um processo que está sendo, inclusive, também transformado com a chegada do Luiz Carlos Azevedo. Então eu gosto desse tipo de situação. E a matéria cita também o Mamadi Cissé, né, jogador aí de Guiné Equatorial, que vem do futebol africano e já começa a se integrar ao sub-20. Ainda é muito cedo para a gente fazer uma análise, né? Acho que a verdade é essa, mas é importante a gente comentar sobre essa situação, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que um jogador muito importante do departamento médico, né? Tá no departamento médico já tem um bom tempo. É um jogador que todo mundo tá querendo ver de volta, que tá fazendo falta no time e que a falta que ele faz no time, ela tira um outro jogador de posição. Quem que é esse jogador? Você já sabe, né? É ele mesmo, Guilherme Arana, tá? Ele no último treino de ontem, onde o Atlético fez atividades lá na Cidade do Galo, o Guilherme Arana já fez trabalhos com bola, ainda em separado, ainda se recuperando, né? Tá na parte ainda de começar a transição e tudo, mas já é uma grande novidade pro torcedor, porque é um jogador que faz falta no time. Por mais que o Arana ele não estivesse naquela plenitude de fato, né, do que ele já apresentou com a camisa do Atlético, a simples saída do Arana do time, ela faz com que o Rubens seja deslocado pela lateral esquerda, porque o próprio Cuca, ele não confia, né, no Caio Paulista, né? Senão ele colocaria ele ali no lateral e não colocaria o Rubens como meia. Então o Rubens vem sendo, entre aspas, sacrificado na lateral esquerda para suprir essa ausência do Arana, que faz uma falta absurda para esse time, né? Por mais que ele não tivesse ali na melhor forma, jogador que tem chegada na linha de fundo, jogador que tem um bom controle de bola, tem bom passe, né? Tem uma boa marcação. É um lateral completo, o Guilherme Arana, e o torcedor está muito ansioso pela sua volta para poder ter o Rubens à disposição em outros setores do campo, né? Outro jogador também que deve voltar em breve, começar os trabalhos com bola e tudo mais, é o Tomás Coelho, né? Um dos principais jogadores do primeiro semestre do Atlético, um dos principais jogadores do ataque, né? Um jogador com assistências, com gols, um jogador com drible, né, que cria muitas chances de gols, é um dos caras que mais dribla na Série A do futebol brasileiro, né, então é outro também que deve voltar em muito breve. Então fica aí também registrada essa novidade para o torcedor atleticano, Guilherme Arana, próximo de retorno aos gramados, tá, torcedor? Você que tá assistindo aí e não curtiu ainda, deixa o seu like aí, tá? Não se deixa de se inscrever no canal, importante demais essa situação, tá? Informação que vem lá do Sul, né, do João Batista Filho, repórter, é que o Grêmio desistiu da contratação do Igor Rabelo, tá? Que havia uma situação ali que o Grêmio estava interessado, como eu disse, não houve proposta, mas desistiram na contratação, definiram um orçamento de 4 milhões de euros lá no Sul para o Grêmio contratar. Às vezes a gente fica achando que, putz, né, 4 milhões de euros é pouco, né? Será que a gente vai ter isso, pelo menos, para contratar aqui, né? O próprio Paulo Brax falou que tem um orçamento para contratação, mas é um orçamento baixo, é um orçamento pequeno, né? Deve ser talvez nessa faixa aí também. E lá no Grêmio eles estão buscando um zagueiro, né, desesperadamente. É a prioridade, né, desse time. Do mesmo jeito que aqui no Galo a prioridade é o primeiro volante, lá é este zagueiro, tá? E aí, pessoal, uma coisa que veio sendo falada nas redes sociais é que o empresário Márcio Kadar, né, ele falou lá que ele revelou, né, inclusive que tinha feito uma proposta para a SAF e tudo mais e foi ignorado. Eu trouxe essa thread para vocês aqui, esse fio do que postou o Márcio Kadar e fui atrás dessa informação apenas a título de confirmação para saber se pelo menos essa proposta de fato ela foi enviada de forma formalmente, digamos assim, né, ou se não passou ali de alguma coisa que ou não foi formal ou que foi falada apenas, né, que foi assim dita e não aconteceu, né, digamos assim. E a pessoa que eu conversei falou assim, não tem nenhuma proposta formal, né? Não teve nada nessa época e ainda falou assim, é só você ver aí a matéria que saiu hoje sobre essa pessoa, né? Citando o Márcio Kadar, né? Então, assim, o Márcio Kadar ele teve uma confusão danada no Santa Cruz. Lá eles falaram que ele prometeu mundos e fundos, não entregou nada, não colocou dinheiro no clube, começou a utilizar as redes sociais ali para poder
se vangloriar de obras que não haviam sido concluídas. Isso está tudo relatado na matéria do GE, não sou eu quem está dizendo. E a pessoa me desmentiu completamente esse aporte, né, essa possibilidade de aporte vindo dele. O que eu estava dando uma olhada ontem no Band News na área, o Everton Guimarães contando a apuração dele e tudo, falando, né, que ele foi atrás ali de cada um dos acionistas do Atlético ali, dos principais, né, do Ricardo Guimarães, do Daniel Forcado e tudo mais. E esses dois não teriam, né, interesse em aportar mais na SAF do Galo. O Forcado já colocou 200 milhões, o Ricardo Guimarães também tem um valor ali de acionista ali e tudo mais, na casa de 8%, e o Forcado um pouco mais, na casa de 20%. E o Atlético busca, de fato, esse investidor estrangeiro, né? Mas o Everton Guimarães levantou uma pulga atrás da orelha de que poderia ser o Rubens Menin esse aporte, né, que viria de fato para resolver a vida do Atlético, né? Um aporte que teria que ser na casa aí dos 600, 700 milhões, é o que é falado, é o que é dito, né? E então o pessoal fala que ele tem tentado esse investidor estrangeiro. Conversei com outras pessoas também que confirmam que o Atlético tem conversado, né? Eu acho que eu trouxe essa informação, mas vou reforçar. A pessoa me falou o seguinte: olha, o Atlético conversou com mais de 100 famílias, né, endinheiradas no mundo do futebol, que teriam condições de vir cá aportar na SAF do Atlético, mas as pessoas não toparam, não teve avanço, não teve a formalização disso, porque a situação econômica do país não é boa, porque a situação econômica do Atlético é pior ainda, e essa pessoa tratou ainda assim, ó, encontrar um investidor nesse cenário que estamos é como uma agulha no palheiro. Então é muito difícil de achar, né? Desde 2022 que vem tendo essas conversas aí com mais 100 famílias, porque o Atlético entende que essa dívida está sob controle, porém é uma dívida que sob controle, assim, entre aspas, né? Porque é uma dívida que vai sendo rolada, né? Uma dívida que vai sendo postergada, pedalada, empurrada para frente, né? Então o time mantém uma base de time competitivo e essa dívida vai sendo empurrada. E com isso, né, assim, se não tivesse aporte para dar aí essa quitação, principalmente desses passivos onerosos, né, a situação no clube ela vai sendo cada vez pior, né? Mas aí essa pessoa falou, olha, a gente está tentando, todo dia me apresenta um investidor novo, mas não é fácil, mas a gente continua tentando. Então, assim, a história do que o Márcio Kadar teria dito que ele ofereceu e não foi aceito, foi tratada como fake news pela fonte que eu escutei aqui de dentro da diretoria do Atlético, tá? Então não procede essa tal proposta, por mais que essa proposta, é bom a gente falar o contexto também, né? A proposta teria sido feita no fim da construção da Arena MRV, né? Teria sido porque foi o que o Márcio falou, e essa pessoa falou comigo que não teve essa proposta, né? E que naturalmente eles não ignorariam uma proposta formal, né, de alguém querendo aportar na SAF, querendo investir, até porque era o objetivo do clube captar investidores naquele momento, né? Tinha a questão do FIGA e tudo mais, que é onde um empresário, por exemplo, como ele pode chegar, comprar as cotas do FIGA e se transformar num acionista aí, juntamente aos demais da SAF, né? Então foi desmentida completamente essa situação, beleza? Torcedor, não esquece de deixar seus comentários, né? Se você concorda com o que a gente fala aqui, se você discorda. O que você acha? A minha pergunta do Jeves de hoje é o seguinte: o que você acha do Atlético mapear esses mercados diferentes para trazer jogadores? Você gosta disso? Responde para mim, deixa um comentário, quero saber a sua opinião aí, se você gosta do Atlético mapear esses mercados diferentes, uma vez que não tem o dinheiro para poder fazer esses aportes, para poder fazer compras, investimentos mais robustos em atletas mais consolidados e mais campeões mundo afora. Depois você responde para mim essa pergunta, só não saia sem deixar o seu like, tá? O like é muito importante aqui pra gente, ajuda muita gente aqui no canal Bica Galo. Segue lá, @Jeves_Galo no Instagram e também lá no Twitter, né, no nosso X, que é o antigo Twitter, e segue o @canal Bica Galo em qualquer rede social, você nos encontra dessa forma, beleza? Vou ficando por aqui, uma ótima sexta-feira pra vocês, um grande abraço pra todo mundo. Hoje mais tarde, às 8h30, tem De Frente pra Massa com o Lucas Bretas. Vou ficando por aqui, eu sou Marco Jeves e aqui é Bica Galo. Eu fui.